Olá, boa noite a todos. Nós estamos iniciando nosso estudo de hoje. Então, nós estaremos aqui estudando mais um pouco sobre Daniel, enquanto vocês estão acessando ainda. Enquanto vocês estão acessando, a gente vai dando um oi aí para quem já está entrando, né? Deus abençoe a vida de vocês. Agradeço aí o Cláudio. Deus abençoe, Cláudio. Também o Adir, a Jane, que estão aí nos prestigiando também. A Dani, o Andrezão aí, já estão chegando. Vamos aí. Quem for entrando, se quiser colocar um comentáriozinho, eu consigo ver. Boa noite a todos. Alegria de estar reunidos com você em mais uma segunda-feira da live Reflexões na Fonte. Hoje, a terceira parte do estudo sobre o profeta Daniel. Estamos fazendo uma introdução porque vamos iniciar a campanha do dia 2 ao dia 13. Serão 13 dias, né? 12 dias, com muita intensidade no Senhor, jejum, oração, consagração dos alimentos. E tenho certeza que esse estudo vai fazer com que você abra o seu entendimento e a importância que nós, da Fonte da Vida, damos em relação a esse período que já é feito pelo 26º ano, né, Jean? Isso. Então, já é uma campanha que é da Fonte da Vida, já é de praxe para todo ano, mas que a gente sabe que todo ano nós temos novidades em Deus, né? E podemos esperar isso de acordo com aquilo que nós colocamos no nosso coração, nosso envolvimento, né? Colocando para Deus realmente aquilo que nós desejamos e, sendo da vontade de Deus também, Ele acrescentar para as nossas vidas, né? Eu ia fazer uma pergunta para o pessoal da sala, mas a Fabiana já antecipou aqui, falando que o som e a imagem está muito bom. Ah, isso. Você que está aí nos assistindo a live, se para você também aí tá tudo ok. Enquanto isso, vamos fazer uma oração. Deixa o Bispo fazer uma oração para nós iniciarmos, né, Jean? Isso. Vamos pedir a direção de Deus, né? Amém. Senhor Jesus, amado Deus, Pai querido e Pai amado, colocamos diante do Teu altar, diante do trono da Tua glória, Senhor Jesus, a live Reflexões da Fonte, onde nós vamos, Deus, discorrer a importância de Daniel em relação àquele período do exílio, o seu comportamento, a sua atuação em confiança ao Deus de Israel, onde ele não poupou esforços para se identificar, ou seja, ele não se omitiu em relação à sua fé, ao Deus que ele servia, e nós declaramos que nessa noite esse seja o Espírito que venha regar este estudo e que você possa entender que Deus está te chamando com trepidez, com ousadia, com autoridade, para que você possa viver a sua fé, divulgar a sua fé, e que você seja um testemunho vivo da obra do Senhor na sua vida. E que, através da sua vida, muitas pessoas possam se aproximar Amém. do Evangelho de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. É contigo. Isso. Varão. Agradeço aí também o Gladson, que está com a gente, Junei Silva também, que está nos acompanhando, a Camila, a Cleusa Chiquito, que está com a gente também, a Aline Camargo, Deus abençoe. Rodrigo Dias também está com a gente aí. Deus abençoe. Rodrigo Dias é o meu pastor lá de Eldorado, em São Paulo. Olha aí, ó. Pastor. Tá alcançando lugares longes aí, ó. Fonte da Vida tá
caminhando pelo Brasil. Carlos Gonçalves também, Deus abençoe. Também é lá do Vale do Ribeira. Carlos Gonçalves Bueno. Olha aí. Abraço, Carlinhos, Deus te abençoe. Quem está aqui perto também, a Karen, né? Deus abençoe. Quem for chegando, vai dando a Cleusa, lá em Castelo do Sonho, Pará, irmã do pastor Éder. Deus abençoe, Cleusa. Um abraço. Amém. Para que a gente possa ver vocês aí melhor, pode colocar um comentário ali, uma boa noite, um agradecimento, uma sugestão. A gente está aqui também no estudo e vai observando quem tá acompanhando conosco aí. Então, nós fizemos um projeto, né, junto com o bispo, para estar avançando mais na questão do profeta Daniel, exatamente por causa da campanha, né, ela é todo ano, né, seria 21 dias com jejum, com oração, intitulado como a campanha de Daniel, exatamente como Daniel fez no tempo dele, né, trazendo para o nosso tempo as modernidades dos dias de hoje, né, então nós buscamos trazer mais um estudo um pouco mais aprofundado, né, no caso de Daniel, para que vocês tenham noção, tenham essa identidade com Deus para saber como que Daniel fez e o que nós poderíamos estar fazendo hoje, semelhantemente, trazendo para nós, né, essa questão do jejum, da consagração, da própria oração, o sentido, né, como nós já falamos anteriormente, né, quais que foram os caminhos que Daniel percorreu para que pudesse ele ser chamado, né, como Deus o chamava, que amava a Daniel, né, como não foi uma pergunta do estudo passado, né, será que o nosso nome também se enquadra nesse verso bíblico, né, que Deus o amava, né, então, que nós possamos estar colocando o nosso coração, a nossa vida em Deus dessa maneira, para que nós possamos ser achados de Deus como o filho dele amado, né, como Daniel era. No próprio livro de Daniel também fala que ele era um homem com espírito sobremaneira excelente. É uma terminologia usada, homem com espírito sobremaneira excelente. Eu creio que você também é uma pessoa com espírito sobremaneira excelente, sensível ao Espírito Santo, sensível à voz de Deus. Eu tenho certeza que nessa noite Deus vai falar aos nossos corações. Amém. Então, nós iniciamos o estudo, né, de hoje, com o relacionado praticamente ao capítulo 10, né, onde nós vemos que Daniel, ele teve mais uma visão recebida de Deus. Mas essa visão não ficou clara exatamente para ele, e aí nós já tiramos uma primeira lição, né? Aquilo que nós recebemos de Deus, nós estamos aptos a escutar o que Deus está nos falando. Nesse caso de Daniel, além dele estar apto, né, ele já estava com uma larga experiência de interpretação de palavras, a própria escritura na parede, visões que ele já tinha tido anteriormente. Interpretação, sonhos, né? E mesmo assim, ele estando preparado, o que ele buscou? Ele buscou saber mais o que Deus queria dizer com aquela visão do capítulo 10, onde ele tem a visão perto do rio Tigre, né? Onde ele vem lá já no terceiro ano, já no derradeiro, né? Da questão da vida ministerial do profeta Daniel mesmo, né? O terceiro ano do rei Ciro. Isso provavelmente perto aí do ano 536 antes de Cristo. Então, quando ele vem, assim, ele estando à margem do rio, e levantou os olhos, viu, tinha mais pessoas com ele. Aquelas pessoas que estavam com ele, também, no caso até Daniel, né, ficaram atemorizados com aquela visão. Eles não entenderam, mas Daniel foi aquele
com quem ele se prostrou e pediu a direção a Deus para ter essa interpretação. Qual que é essa consequência para nós? O que a gente traz para nós isso? De nós estarmos próximos de Deus, de nós recebermos algo de Deus e não simplesmente achar assim, não entendi e deixar de lado, ou talvez passar para outros, né, como tinha mais pessoas com Daniel, dizer, não, eles, deixa com eles. Não, Daniel foi e ele começou a oração dele ali para saber tanto dessa origem, né, mas quanto Deus revelaria sobre essa visão, o que ele tiraria para falar ao povo, ou no caso o rei, né, para dizer sobre ele o que ele estava recebendo de Deus, né? Então nós vemos que aqui isso nos faz entender, né, Jean, que Deus é novidade de vida. E Deus, ele tem maná fresco em todo o tempo para esses que buscam sua intimidade. Uma outra coisa que eu coloquei aqui também, que quando você cultiva esse relacionamento de intimidade, você é beneficiado, ou você é contemplado com situações espirituais que outros que não têm essa mesma prática não recebem. Aí, o texto diz que somente ele viu. A minha pergunta é, será que se tivesse outros ali no mesmo nível, mesmo que fosse dado para ele, não tinha compartilhado daquela visão? Entende? Porque às vezes é uma bênção sermos atalaia, sermos referência, cultivarmos e termos essa intimidade, mas isso não é um privilégio só de um ou de dois, é de todo aquele que busca. Então eu creio que nesses dias da campanha de Daniel, se você que está nos assistindo, você buscar intensamente, se consagrar, jejuar, e colocar isso até como um pedido seu. Senhor, eu quero mais intimidade do Senhor, eu quero mais revelação da tua palavra, eu quero andar seguro mediante aquilo que é direção do Senhor, ordem do Senhor. Então, que seja também alguns dos pedidos que você vai procurar diante de Deus nesses dias de campanha. Eu tenho certeza que Deus ele vai trazer o sobrenatural sobre a sua vida, aumentar o nível de revelação, porque eu creio que Deus quer te inserir no projeto como igreja, em nome de Jesus. Só um abraço aqui também para o lá do Vale do Ribeira, Luiz Carlos Gonzaga. Deus te abençoe, Luiz. Ama a sua vida e isso é muito especial para nós, viu? Amém. Um abraço para a dona Florips, minha sogra, pastora Cleide, Cleide, companheira aí de décadas. Já tem uma caminhada junto, hein, Luiz? Só que em Curitiba vai para 17 anos, mais um tempo grande lá em Goiânia. Você vê tanto que o pastor Amarildo é um homem de Deus, ele me aguentou bem esses anos todos, hein Jean? Tá junto, né, Luiz? Abraçado e andando, comendo mais que 1 quilo de sal aí. Rapaz, mas o Amarildo, eu acho que a gente já tá numa arroba de sal, sabe o que é arroba? Arroba lá em Goiás é 15 quilos, uma arroba. Olha aí, não é pouca coisa, não. É como a gente vê, assim, a questão da influência, né, como o bispo tinha falado, os outros não viram a visão que Daniel teve, e mesmo assim eles se atemorizaram com a situação que houve no momento, né? E para ver qual que é a nossa influência, né? Se nós recebemos de Deus algo, se nós estamos influenciando aqueles que estão ao nosso redor, né? Ou seja, dando testemunho daquilo que nós recebemos de Deus, que é tão importante você aguçar a fé das pessoas, né? Poder dizer o que Deus tem feito na tua vida, aquilo que você recebeu de Deus também, você declarar isso, né? E mesmo a tua vida, né? Como eu costumo dizer muito, a gente tem aprendido, né, nesses anos de caminhada, que a nossa vida é um testemunho vivo.
onde nós estamos andando, nós estamos demonstrando o quê? A face de Deus, e nós estamos demonstrando o que Deus tem feito na nossa vida também com as nossas atitudes. É o que a gente percebe na vida de Daniel, né? Quando ele percorreu a sua vida, as atitudes que ele teve, tanto os governantes, né, os reis, né, que passaram, já sabiam que ele cultuava o Deus dele, que ele orava pelo Deus dele, né, que hoje nós dizemos, né, o nosso Deus também, podemos dizer isso, e que Daniel era conhecido por suas atitudes de confiança no seu Deus, né, como livrou na cova dos leões, livrou de ser condenado injustamente, né? Por mais que quando ele foi condenado, né, em outras, como ele deixou de ser condenado, eu queria dizer relacionado à fornalha, onde foram os amigos dele, né? Que Daniel não estava junto. E depois, quando ele foi condenado injustamente na cova dos leões, então, onde Deus o livrou, né? Então, a gente vê que foi a confiança que Daniel teve. Ele, por mais que a vida dele, a vida mesmo pessoal dele estivesse em risco. Hoje, né, no Brasil, a gente costuma dizer assim que não tem esse tipo de perseguição relacionada à vida diretamente, né? Mas nós vemos que há uma perseguição na vida espiritual, em que é uma morte semelhante, né? Não está sendo separado por Deus e sofrer perseguições, né, neste mundo. E mesmo assim, a gente tem que ter esse preparo, porque os dias, né, como nós vemos, já estão chegando nas promessas de Deus para o fim dos tempos mesmo, como nós temos visto, né, nesses últimos dias, as coisas acontecendo, a palavra de Deus se revelando, né, e devemos estar preparados com as nossas vidas, a nossa confiança em Deus, assim como Daniel esteve preparado no percorrer da vida dele, né, como um todo. Interessante, assim, que no capítulo 10, quando fala que ele teve aquela visão, diz que ele se interpôs a orar, né? Ele buscou a oração como uma fonte de revelação, que Deus pudesse trazer essa revelação, né? Ele voltou às origens, né? Mas o interessante é que as pessoas que estão nos assistindo, se você tiver com a Bíblia aí no capítulo 10, você pode acompanhar conosco. E ele fez isso durante 3 semanas, não é isso que está o texto? Isso mesmo, durante 3 semanas. Ele entendeu, assim, porque o que é o jejum? O jejum é um tempo de você sacrificar a carne para exaltar, para aflorar o espírito na comunhão com o Espírito de Deus. E Daniel, ele tinha um entendimento que aquela visão era algo de extraordinária. E ele não queria perder aquilo por nada. Então, às vezes as pessoas, quando você chama ela para uma peleja, como a campanha de Daniel, né? Esse ano, acho que 12 dias. 12. E esse ano vai ser 12 dias porque, por causa da pandemia, geralmente a campanha de Daniel é feita em agosto, nós estamos fazendo em outubro, e já em dezembro nós vamos ter o Projetando, né? Então, 2 campanhas que ficaram perto, próximas, por isso que a Fonte da Vida não está fazendo os 21 dias. Mas no nosso espírito nós sabemos que né, os 21 dias, no nosso coração, na nossa prática dos anos, e as pessoas elas precisam entender que as dádivas de Deus, os mistérios de Deus, o poder de Deus, a Bíblia nos ensina que o reino ele é tomado por esforço. Então, não adianta você ficar na rede querendo a plenitude da comunhão com o Espírito Santo sem ter esse esforço, sem buscar essa intimidade. Ele, durante 3 semanas, ele não comeu, né, os alimentos saborosos, nem carne, nem utilizou do vinho. E oração. Ele já tinha a prática dessa oração 3 vezes ao dia.
E Deus, ele quer... Como é que ele vai conseguir ter uma igreja, a sua igreja adoradora, intercessora? Eu falo isso há anos. É quando nós da igreja aumentarmos a capacidade de relacionarmos com Deus Trino. E como é que nós aumentamos essa capacidade de nos relacionarmos com esse Deus Trino? Através da oração, através da busca, através do jejum, através da consagração. Então, na realidade, nós apostólicos, nós ficamos na expectativa, apesar de fazer o jejum o ano inteiro e tal, mas essa campanha de Daniel, assim como foi a história de Daniel, um marco, a história de Daniel foi abriu, né, divisas. Um divisor, né? Divisor de águas. Nós também podemos fazer isso, e eu já faço isso há 26 anos esse ano. Mas às vezes você ainda não fez, ou você não teve o entendimento, ou você não valorizou. E eu quero falar para você, esse ano, faça dessa forma. Faça dessa forma, vigie os seus lábios, vigie os seus olhos, ore 3 vezes ao dia, consagre naquela lista de alimentos que nós vamos passar, jejue esses 12 dias, o jejum de 15 horas, e fala, Deus, eu quero entrar num novo nível contigo. Eu quero entrar num novo nível com o Senhor, porque o Senhor tem isso reservado para nós, né? Então, se você que está nos assistindo, se você quer isso para você, fala, Deus, eu quero as novidades de vida, eu quero o sobrenatural, eu quero entrar num novo nível do sobrenatural com o Senhor, coloque aí no comentário, faça assim, ó, eu quero, Senhor, eu quero ter essa experiência de Daniel, quero ter essa experiência que a Fonte da Vida tem trazido até a congregação há 26 anos, e muitos milagres têm acontecido. Eu quero que esse ano eu seja contemplado com as realizações, com os milagres, mas também quero ser contemplado, Senhor, no que diz respeito a entrar no nível espiritual, me aproximar da tua intimidade, né, Jean? Isso mesmo, que é quando o próprio Daniel, né, quis se aproximar de intimidade com Deus, né, o que ele se voltou, né? Ele se voltou em oração, como era de costume. Então, nós já temos nosso tempo de oração, nós estamos sendo treinados para isso, para falar com Deus diariamente. Então, é como se for o nosso costume. Vamos orar, mas orar mais intensamente, em cima de um objetivo, né, daquilo que nós queremos alcançar em Deus. E a gente fala assim, não só em pedidos, em coisas próprias para nós, mas nós queremos o quê? Também alcançar pessoas, alcançar vidas, né? Talvez alguém da sua família que necessita de uma salvação, de uma cura, algo que você quer alcançar através da tua vida, né? Para que Deus seja manifestado, né? Quando Daniel se colocou em jejum, né, das comidas saborosas, como fala no verso 3, ali nós colocamos assim, novamente Daniel se desfazendo das coisas materiais, dando prioridade para o que é espiritual, que a sua carne foi desfalecendo para que o espírito dele, né, a alma dele, pudesse prevalecer sobre a carne, né, e ele está em intimidade com Deus. Isso, a questão do jejum parcial, como o bispo falou, né, vai ser repassado uma lista. Então, alguns alimentos, né, isso em comunidade, que quer dizer o quê? Toda a igreja estará fazendo da mesma maneira. Então, não é porque escolheu isso ou aquilo, é uma unidade, né? E é uma direção que o apóstolo tem tido, né, sobre essa campanha, semelhante ao que Daniel acabou deixando, né, coisas saborosas, nem carne, nem vinho, como diz ali no verso. E como que Daniel é, né? Ele assim, ele foi muito transparente em compartilhar, né, essas dificuldades que ele teve também. Além das dificuldades, nós devemos também ser transparentes como Daniel, de ter, né, como cada um tem a sua dificuldade emocional, física, a própria dificuldade espiritual que nós encontramos, né, às vezes de nos relacionar com Deus, algo que não cause para nós impedimento, nós devemos ser transparentes,
colocar para Deus as nossas dificuldades, para que Ele esteja atuando neste primeiro momento, né, enquanto nós estamos seguindo nessa campanha, para quê? Para que ao final dela, no decorrer dela, né, ou no tempo de Deus, Ele possa trazer a resposta para cada um de nós, né? Quando nós dizemos assim que nós esperamos em Deus, é quando nós sentimos o toque do Espírito Santo, o toque de Deus nas nossas vidas, né? E isso nós tiramos mais uma lição no verso 10, né? Quando o anjo vem e toca a Daniel, até eu queria ler ali, né? Eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos, apoiando nas palmas das mãos. E olha como que Daniel, vamos colocar o nosso nome ali, né? Quando diz Daniel, homem muito amado, né? Aí coloca o teu nome ali, né? Homem ou mulher muito amado, que é recebido por Deus dessa maneira. Como que seria gratificante, né, bispo, nós sermos recebidos por Deus dessa maneira, ter tido um toque de Deus na nossa vida, num momento gracioso de oração, de estar ali batalhando espiritualmente, e você tem um regozijo em Deus de poder sentir o toque do Senhor. E eu tenho certeza, viu, Jean, que nesses dias, Deus, Ele quer tocar na sua igreja de forma sobrenatural. Amém. Deus, Ele quer tocar. Deus, Ele quer, né, trazer essas experiências muito vivas com o sobrenatural dele. Eu fico, sabe, tentando imaginar aquela cena, Jean, dele com o poder, né? O poder, a ação celestial tocando na vida de Daniel. Eu fico imaginando, até enquanto eu estou falando aqui, no comentário aí, se você quiser colocar o seu nome, né? O seu nome, colocar Vivian, mulher muito amada, Fabiana, mulher muito amada, Luiz, homem muito amado, no comentário aí, porque, assim, Deus nos ama demais, Deus ama demais o projeto da igreja dele, Deus ama demais as estratégias que eles dão. Aquela conversa que Jesus teve, Jean, com Deus, onde ele diz assim, nenhum dos que a mim foi entregue, estes se perderam, ou seja, eles não se desviaram. E por que eles não se desviaram? Porque eles passaram a ter essa ação do sobrenatural, né, sobre a vida deles. Eu volto a repetir mais uma vez, busque, jejue, se consagra, guarde os seus lábios, guarde os seus olhos, limpa o seu coração, pede perdão para Deus. Se você, porventura, algo tá vindo pesado sobre ti, Deus é Deus de perdão. Você fala, Senhor, eu não quero carregar o peso de acontecimentos, eu quero trazer a leveza do Espírito. E nesses dias de 2 a 13, assim como Daniel, Deus vai trazer a revelação. Ele buscou essas 3 semanas para obter a revelação, para obter a resposta. Você também quer a resposta? Você quer a resposta de Deus? Deus vai fazer milagres na sua vida. E onde nós vemos que, se nós estivermos sendo capacitados, né, nessa forma mesmo de viver, ter essa vida de oração, sermos capacitados em Deus a cada momento que nós nos dispusermos, né, assim como Daniel quis se aprofundar mais em Deus, em ter esse conhecimento, de poder entender o que Deus queria falar, nós vemos que realmente Deus pode atuar nas nossas vidas, né, de uma forma extraordinária, como o bispo falou ali, né, quando vem um anjo toca, né, e toca Daniel, ele chama de homem muito amado, né, então depois o anjo pede para que Daniel fique em pé, olha no verso 11, né, quando ele diz ali, fique em pé, porque eu fui enviado para falar com você. Então, assim, diretamente recebendo uma resposta de Deus, o anjo vem, só que dessa maneira, né, nós lembramos que foi no capítulo 8, né, visto que nós vimos que
o primeiro toque do anjo, veja como Deus vai treinando também as nossas vidas, né? O nosso andar, o nosso caminhar diário. Como Daniel foi treinado. No primeiro toque do anjo, quando Miguel tocou lá no capítulo 8, o anjo segurou pela mão e o levantou, ajudou ele a se pôr de pé. E nós vemos aqui no capítulo 10, o anjo tocou novamente, mas agora sim, depois de Daniel treinado, o anjo falou, fique, né, se coloque de pé, e Daniel se pôs de pé, porque ele já teve uma primeira experiência com Deus, em que, na primeira vez, Deus o ajudou. Na segunda vez, com o toque do anjo, as forças de Daniel se renovaram, e ele se colocou de pé por ele mesmo. É como se nós, a cada momento da nossa vida espiritual, nós estivéssemos sendo treinados por Deus. Num primeiro momento em que nós precisássemos, né, Deus estaria ali pronto a nos estender a mão, nos trazer, assim como Ele está em todas as vezes, mas Ele também deixa que você coloque as suas forças também, assim, à disposição de Deus, para que você venha e tenha a tua força renovada no Senhor, de momento em momento, né, de cada instante, ou cada luta, ou cada batalha, que você possa estar também se prontificando, né, a usar também dos benefícios daquilo que Deus tem declarado, te dado força no momento em que você precisa. Mas interessante, Jean, que quando você observa, Davi foi levado para detrás das malhadas para serem treinados. Deus não escolheu o campo do exército de Saul para treinar Davi. Não, Deus chamou ele à parte e pôs ele ali, ele obteve vitória sobre o urso, sobre o leão. Se você pegar a história de Pedro, quando Jesus chama ele para andar sobre as águas, vem, Pedro, eu quero que você tenha experiência. No barco, quando veio a tempestade, Jesus falou, mas por que vocês estão tão com medo? Eu estou no barco com vocês. Então, assim, as pessoas elas querem uma vida cristã sem experiências, mas com respostas. Entende? E a prioridade é o contrário. Deus, ele nos amou primeiro. Ele já nos trouxe um plano de salvação. Ele nos tirou de um tremendal de lama. Deus nos tirou de um tremendal de lama. Deus mudou totalmente a nossa vida, a nossa história. A gratidão nossa não pode ser ficar querendo esperar as coisas de mão beijadas. Por isso que eu falo, a campanha de Daniel, para mim, ele vai trazer milagre pessoal, mas o meu objetivo maior, eu quero me aproximar mais e mais da intimidade dele. Eu quero ter mais ainda o potencial dos seus dons. Eu quero ajudar vidas. Eu quero ajudar pessoas, né? A maioria das pessoas que caminham comigo, sabe, eu larguei. Até eu não gosto de usar essa expressão assim. Eu larguei tudo, porque dá a impressão que tinha coisa que era melhor do que Jesus, e na realidade não era, né? Mas eu deixei as minhas atividades profissionais, financeiras, uma carreira, e eu falei, tem algo melhor, que é viver para Cristo, ser ferramenta abençoadora como Ele me abençoou, né? E às vezes as pessoas elas pensam assim, é muito pesado fazer a obra, é muito mexer com pessoas, não é fácil. Mas deixa eu falar um negócio para você. O que te dá mais prazer? Você tirar uma alma do inferno ou você criar aí, pegar e adotar 20 cães, 20 gatos da rua? Não que não deva fazer, não é essa a minha colocação. Eu quero dizer assim, que nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Deus não quer que as pessoas pereçam, sofram. Entendeu? Então, se as pessoas, às vezes, por exemplo, os animais de estimação, né?
para nós é algo gostoso, é um hobby, ter a criação ali, né? Eu brinco aqui muito com o Kaká, ele é meio estabanado, tudo, mas assim, eu lembro que quando uma gatinha nossa, ela caiu do lado do vizinho aqui, e a cachorra, uma dálmata, matou, o Lucas ficou muito triste, porque existe o quê? Existe realmente, assim, a gente se apega, a gente tem sentimento, mas isso aí não é, como é que eu vou te falar? Que O marca. essencial, né? Não, assim, uma coisa que marca a nossa vida a nível de mundo espiritual. Então, quando você leva uma alma para Jesus, quando você leva uma alma a ficar anelada pelo Evangelho, então, que revelação que o Senhor estava trazendo para Daniel era em relação aos dias futuros. Você está entendendo? Deus, ele quer que você verdadeiramente viva a palavra, e se eu vivo a palavra, eu sei, eu tomo posse, eu sou imagem e semelhança de Cristo. Eu sou sal e luz. Eu sou menina dos seus olhos. A Bíblia diz que se eu beber veneno mortífero, nenhum mal me será em relação ao poder e autoridade que nos é dado. Então, o que eu estou fazendo com o amor que me foi dispensado através do sangue do Cordeiro? A ressurreição ao terceiro dia, a implantação da igreja do primeiro século, para que nós fôssemos essa igreja. Por que nós recebemos o evangelho? Porque gerações e gerações e gerações para trás, eles pagaram um preço. Então, assim, nós temos que pegar o exemplo desses heróis da fé, e nós também temos que falar, Senhor, eu quero ser treinado. Escreve aí no comentário, Senhor, eis-me aqui, meu coração está aberto, eu quero ser treinado. Eu quero jejuar, eu quero me consagrar, eu quero fazer o plano de leitura anual, eu quero amar o meu próximo, eu quero não guardar ressentimento no meu coração, eu quero ter uma visão de Deus na minha vida. Né? O melhor e maior investimento que eu faço é na obra do Senhor, é sendo vaso do Senhor. Então você precisa, a vida que você leva na sua capacidade humana não vai te levar para a salvação, não vai te levar para os galardões que nós temos, que tem reservado para a igreja do Senhor. Então, aqui as coisas... Eu estava falando para a Mariene hoje, eu vi uma foto, Jean, eu tinha, sei lá, 18, 19 anos, cabeludo, né, magrinho, Aí. aquele... Cabelo preto ainda? Jogador de futebol, né? Naquela época a gente vivia como se não houvesse amanhã. A gente, né, assim, colocava tudo na força da juventude, da força. Vivia o momento, né, como a gente também viveu. Ainda tinha os cabelos pretos, né, Bispo? Tinha os cabelos pretos, hoje meus cabelos são brancos, né? E é esse tipo de experiência, né, Bispo, que mostra, né, como... O pessoal não pode nem ter medo de escrever no comentário eis-me aqui, não, né? Não, aí tem que... É igual aí, já estamos vendo vários comentários, né? Eis-me aqui, realmente, que sentido da palavra, né? Que você se colocar na presença de Deus, né? Qual que é essa condição, né? De ter as experiências que nos aprovam em Deus, que fortalece o nosso dia a dia no Senhor, são experiências que nos fazem ficar de pé diante de qualquer dificuldade. Quando você se coloca nessa condição do eis-me aqui, de dizer mesmo, Senhor, eu estou disposto, aí é onde entra Deus também, trazendo essa força que você é limitado, né? Como nós, seres humanos, somos limitados na nossa força material, é onde Deus entra, nos trazendo força espiritual para vencer as batalhas que, por mais que a dificuldade pareça ser grande, né? Nós costumamos dizer, nós temos um Deus maior ainda, né? Nós temos visto, assim, quais são as qualidades, né, que nós devemos ter. Isso que eu ia te perguntar, se você pudesse, assim, relatar 3 qualidades que te chama atenção, que te marca para você passar para o pessoal, qual seriam essas 3 qualidades?
Então, nós pegamos geralmente o que houve com Daniel, né? Quais eram as qualidades que ele tinha e nós podemos ter para a nossa vida, né? A primeira seria a questão da perseverança, né? O que Daniel nos mostrou nesses 21 dias em que ele esteve orando, né? Como já era de costume dele, ele orava, e nesse sentido ele orou por 21 dias, por 3 semanas, ele teve perseverança de permanecer na presença do Senhor até que ele obtivesse a resposta de Deus. Depois nós podemos ver assim, qual era o intuito dele. Ele tinha um coração disposto. É isso que nós vemos dos nossos irmãos aqui, né? Pelo menos escrevendo aqui no nome, eis-me aqui, Senhor, o meu nome, né? Jean, o homem que Deus amava. Ter esse coração disposto a compreender o que Deus quer para nós. Por isso que nós dizemos assim, não somos levados na nossa vida mesmo, né? Não somos levados pelas nossas próprias atitudes ou a nossa própria vontade, mas quando diz que o nosso coração, ele está com Deus, a nossa vontade vai ser a vontade de Deus, e aí não tem erro, que Deus vai fazer aquilo que está no nosso coração, porque é a vontade dele também, né? A terceira, né, seria propriamente a humildade, quando Daniel se coloca ali com o rosto em terra, em outras orações, né, ele se coloca de pano de saco e cinzas, né, e ele se volta com o rosto em terra, quando ele se coloca prostrado, né, a atitude de humildade perante Deus. Nós devemos ter a nossa humildade em Deus e treinar isso para nós. Humildade não quer dizer que você vai ser submisso a qualquer situação, a qualquer pessoa, né? Jean, uma atitude, por exemplo, de humildade em Deus. Quando Davi chega com a arca em Jerusalém, ele era o rei. Ele era uma pessoa, né? Era o rei, só isso. Ele era o rei. Só isso, ele era o rei. O chefe geral da nação. E ele se isenta dessa condição de rei, e ele começa a dançar, a glorificar a Deus, a cantar diante de todo mundo no palácio. Tanto é que Mical olha da janela e fala assim, meu Deus, olha o papel que meu marido está fazendo. Não, ele estava dando trazendo um entendimento que aquela reação dele, ele estava se colocando na condição de súdito, de servo, para que o rei dos reis, o senhor dos senhores, que no caso ali era representado pela arca, era o verdadeiro rei naquele lugar, não ele. Ele deveria ser exaltado, né? Sim, ele se despiu de toda possibilidade de homem, de ser... A própria honra dele mesmo, né? Sim. Não, isso foi uma atitude de humildade, porque às vezes a pessoa acha que a atitude de humildade é se render diante dessa majestade, né? Daniel se rendeu, Davi se rendeu, José do Egito se rendeu. A gente traz exemplos para você ver, porque eles foram de carne. Eles também foram de carne. Eles passaram pelo sepultamento. Eles tiveram enfermidades, eles viviam como nós, mas eles conseguiram enxergar isso, se render diante do Deus Todo-Poderoso. Às vezes você não está nessa condição hoje, pelo menos não no nível que Deus quer, mas eu tenho certeza que se você, na campanha de Daniel, você buscar, abre mão daquilo que massageia o seu ego, que estimula a sua carne. Tire esses dias para investir na sua vida espiritual, para você entrar num novo nível com Deus. Nesse mesmo sentido, né, quando nós colocamos a nossa oração, uma oração grata, uma oração sincera na presença de Deus, nós vemos que essas orações mobilizam os anjos ao nosso favor. E isso faz diferença, e é uma tremenda diferença quando há uma batalha espiritual no mundo espiritual ao nosso favor, ao favor
teu, se você que está assistindo vê que quão grande é essa movimentação espiritual, a qual nós não enxergamos com os nossos olhos físicos, né? Mas nós estamos dispostos a entender como é essa ação de Deus em nossa vida, né? Mesmo que nós não saibamos lá se está acontecendo, mas a luta está, porque quando Daniel estava orando, os anjos estavam guerreando, né? O próprio Miguel falou, eu já escutei a tua oração, né? Deus já tinha ouvido e mandado eu trazer no primeiro dia. Então ele estava guerreando com o príncipe da Pérsia, né? Que estava impedindo o anjo de trazer a resposta para Daniel. E veja com a insistência, né? O que está escrito aí faz com que a pessoa entenda aquilo que nós ensinamos sobre batalha espiritual. Na realidade, esse príncipe da Pérsia era um principado. Principado Sim. É aquela classe de demônios que trabalha dentro de um governo, né, da nação, uma localidade. Estado. Por quê? Porque por isso que o diabo ele quer arrebanhar as autoridades, que as autoridades não sejam tementes a Deus, justamente para que o país seja livre, desgovernado espiritualmente, terra sem lei espiritualmente, sem temor, sem gratidão, né? Mas em nome de Jesus, Deus está sarando a nossa nação. Amém. Nós temos esse intuito, né, de oração para quebrar mesmo essa barreira, quando nós dizemos abra-se os céus, né, para que Deus venha a tirar toda a legalidade que Satanás tem sobre os lugares, sobre as cidades, nações, né, países, em que aquele principado, aquela, né, classe de demônio, como o bispo falou, por que ele age? Porque ele tem, de alguma forma, ele tem a legalidade para agir ali. E o povo de Deus tem esse instrumento poderoso, que é a oração, para desfazer essa legalidade e tirar isso das mãos de Satanás, porque nada pertence para ele. Tudo nós vemos que... Quando nós oramos, nós também mobilizamos, através da nossa intensidade, o exército celestial. É bom as pessoas saberem disso. Que os anjos, ele vem em favor da igreja. Os anjos de Deus, ele luta contra essas milícias espirituais da maldade em favor da igreja. Sim. Vamos dizer que o combustível desse exército de anjos é a nossa oração, é a oração da igreja aqui na Terra. É isso que é o combustível para o exército de anjos atuar nas batalhas espirituais em favor da igreja. É o que move a mão de Deus, né, em nosso favor. Que tem lutas, né, espirituais que elas requerem perseverança. Que nós venhamos a ter a perseverança em Deus, estarmos em oração, em luta, em batalha. E tem outras que precisam de solução de conflitos, como era ali o anjo guerreando, e teve que ter uma destruição de uma fortaleza ali, que era o principado que estava sobre aquele lugar, né? E tem condições que o nosso próprio testemunho, como nós dissemos no começo, né, nosso próprio testemunho já nos traz revelação de Deus, a vida das pessoas, ou aquilo que nós estamos buscando, né? E nisso serve para quê? Para nós demonstrarmos, né, qual é a extensão, compreender os tipos de ação que existe no mundo espiritual, né? Quando nós vemos assim, não é só a oração, é o movimentar dos anjos, o movimentar da mão de Deus abrindo os céus ou lutando ali para que a nossa resposta chegue, para que aquilo que Deus quer fazer na minha vida, na tua vida, chegue no tempo dele, para que não haja empecilhos, né? Quando, né, Deus até destacou outro anjo, né, o próprio Miguel falou, né, precisou vir Gabriel para ajudar ele, para daí livrar, dar o espaço para que o anjo Miguel pudesse vir até Daniel, né? Então, ficou Gabriel lá guerreando no lugar de Miguel e
para que ele ficasse liberado. Então, assim, houve uma movimentação de anjos em favor de Daniel. Então, nós vemos, assim, que é ao nosso favor, né, que Deus coloca isso à nossa disposição. Nós temos ferramentas, nós temos agora o conhecimento, e hoje você pode dizer isso, que você recebe esse conhecimento da palavra de Deus, porque na tua petição, na tua oração, ou mesmo que você não peça nada, mas que você simplesmente adore ao Senhor, você está movimentando os anjos, que na Bíblia diz, né, que há anjos levando as nossas orações, as nossas palavras até Deus, e isso você pode sentir quando dizer assim, nossa, minha oração está fluindo, né, eu estou sentindo de Deus mesmo, que Ele está me ouvindo, e hoje você pode dizer isso, né, você tem aprendido da palavra do Senhor que a tua oração, ela é eficaz, e tem anjos que estão aqui presentes ao nosso favor, ao nosso redor, né, como nós vemos em Salmo, né, até no próprio estudo que nós verificamos aqui, que Deus dá ordem aos anjos a estar ao nosso redor, e eles estão ali lutando, batalhando, nos livrando muitas vezes, e levando as nossas palavras até Deus. Essa é a importância de nós sabermos como é a ação do mundo espiritual, né, Bispo? Sobre essa questão dessa luta travada em relação ao príncipe da Pérsia, uma das coisas que eu aprendi na prática, nos anos de campanha de Daniel, no início, as pessoas me falavam assim, de repente, durante a campanha de Daniel, as coisas vão ficar mais difíceis. E aí, às vezes, eu pensava, mas eu já estou entrando numa situação que eu tenho que gastar gasolina, ficar sem comer, né, repousar menos. E eu ainda vou ter mais luta. Por quê? Porque eu não entendia. Mas quando você entra nessa peleja, você mexe com o mundo espiritual. E o inimigo quer que você desista daquilo que você se comprometeu em fazer, que é o jejum, a oração, a consagração, guardar os seus lábios, a sua visão. O inimigo não quer que você faça isso. Então, ele vai te atacar mesmo. A gente até usa uma expressão assim, que a segunda semana, a primeira semana é a semana que eu estou na ponta dos cascos, que eu quero. Quando é 21 dias. Na segunda semana, as lutas às vezes aumentam e você pensa em desistir. Ainda falta 14 dias, ainda falta 10 dias, ainda falta 11 dias, e parece que cada dia a luta aumenta mesmo. O que você está batalhando para você conquistar? Coisas que, às vezes, com 30 anos, 40 anos de vida, você ainda não conquistou. E através da fé, da oração, da proteção da igreja, da unidade, você vai conquistar. E aí o inimigo sabe que você está prestes a encontrar a chave para abrir essa porta. Então ele vai tentar te resistir. Então, quando ele te resistir, o que você tem que fazer? Você tem que aumentar o seu nível de oração, você tem que aumentar a sua busca, a sua leitura e exercer a sua palavra de autoridade. Ouça, Satanás. Ouça, Satanás. A autoridade está sobre a igreja. Eu sou igreja. A autoridade está sobre a minha liderança, sobre o altar. E você não pode minar nem as minhas forças, nem as forças dos meus irmãos. Nós vamos iniciar e terminar o ciclo da vitória. É importante você que está aí nos assistindo, repete essa palavra. Eu vou iniciar e terminar o ciclo da vitória. O diabo não vai fazer com que você fique no meio do caminho. Você vai perseverar, você vai compreender, você vai ser humilde, mas você vai ser forte, você vai atuar como um guerreiro, você vai ter a visão aberta, Deus está te revigorando. Então nós estamos, olha que privilégio, Jean. Me veio um negócio do coração agora, nós não vamos ter, olha só que tremendo que Deus revelou no meu coração agora. Nós não vamos ter os 21 dias, certo? Isso, vai ser 12, né? Mas nós estudamos sobre Daniel 3 semanas.
Olha aí. Verdade, Luiz. Deus providenciou 3 semanas de palavra para que o seu coração se abra. Olha que tremendo. É Deus se manifestando até nos detalhes, né? Como a gente costuma dizer, né? E ver o agir de Deus, ele não é com um contexto geral ou de uma situação geral. Deus é específico. Então, tudo que ele faz tem uma origem, um desenvolvimento e um destino certo. Desde quando nós viemos falando do tabernáculo e as outras, né, o próprio Moisés, né, tudo que foi construído, tudo tinha um significado, né? E nós viemos para Daniel e depois chegamos nessa etapa de chegar ao capítulo 10, né? A falar dos 21 dias, das 3 semanas de Daniel, e nós estudamos ele por 3 semanas. Você vê que tremendo. Eu quero mandar um abraço para a dona Lúcia, mãe da Vivi, que está lá em São Paulo. Deus abençoe a senhora, dona Lúcia. Mandar um abraço para o Cleiton. Obrigado pela presença. Silda, um abraço no seu coração, um abraço também. Anice. Um abraço também para que estava aqui nos assistindo, o Cleiton, o Pedro, mas a Sandra e a dona Lúcia. E a dona Anice também lá? Tá Quem? Com a gente? Anice? A Anice eu já tinha mandado um abraço. Ah, sim, isso. E também agradecer pela disponibilidade dos irmãos, né? O Gladson, que está com a gente aí também. Né? Nós já temos ali os dados das contas da igreja, né? E a tua disponibilidade, o teu coração de generoso, né? De poder ofertar a Deus, o teu coração de obediência, em poder dizimar ao Senhor. Nós vemos que a gratidão em Deus são com todas as nossas forças, né? Além do nosso andar, caminhar, aquilo que nós profetizamos e nós falamos em Deus, nós agimos também na vida financeira. E Deus tem muito a fazer na tua vida. Assim, você que está disposto, né, e quer fazer a tua oferta e fazer o teu dízimo, você pode seguir ali as contas da igreja que estão aí na tela, dispostas ali no comentário. Né? As contas são colocadas assim, elas são de nível nacional, e para que identifique que seja da Igreja de Curitiba, você envia o teu comprovante para o número do WhatsApp que está ali disponível, né? Para que a gente possa identificar a origem da oferta aqui de Curitiba. Deus abençoe a tua vida sobre essa gratidão, né, que você também tenha na tua vida financeira. Deus tem muito para fazer sobre você. Mas eu quero que você que está nos assistindo leia e releia do capítulo 8, 9 e 10. Leia atentamente, tira um tempo. E outra coisa, se você estiver no Rio, o que a gente fala estar no Rio de Deus? Estar na visão profética dada à igreja. Você é igreja. Eu pego esta visão profética e eu vivo ela. Então, assim, se você estiver no Rio, se você orar, se possível 3 vezes ao dia, ainda que seja 5 minutos, 10 minutos, mas faz esse compromisso de orar 3 vezes ao dia. Lê pelo menos um capítulo do livro de Daniel durante a campanha. Fazer as 15 horas de jejum. Cumprir a lista de consagração. Tire esse tempo para você diminuir de si mesmo e exaltar o Espírito. Deixar que o teu Espírito esteja no governo do Espírito Santo. Faça pedidos espirituais também na sua cartela. Nós vamos providenciar a cartela. Então, faça pedidos também espirituais. Eu quero crescer em Deus. Hoje em dia, já eu fico pensando assim, antigamente Deus fazia maravilhas, né? Igual na minha vida, milagres tremendas. Eu queria retribuir. Senhor, eu quero fazer curso de obreiro, eu quero ser profeta, eu quero ter uma palavra, eu quero ter dons.
Hoje em dia, o inimigo está conseguindo cegar as pessoas e deixar eles adormecidos numa zona de conforto. Uma certa comodidade, né? Você entendeu? A sua comodidade pode fazer com que você perca grande parte dos seus galardões. O galardão é o trabalho nosso aqui na terra. Então eu te pergunto, às vezes, quantas almas você já levou para Jesus? Estava vendo o testemunho da dona Holanda lá. Eu já levei muitas almas para Jesus. Você lembra no domingo lá na igreja? Foi benção, hein, bispo? Então, quer dizer, mais de 80 anos, e eu sou testemunha, ela corre, mulher viveu muita tragédia, perdeu filhos, perdeu marido, e ela, com aquela idade, ela ama a casa do Senhor, ela vai para a casa das irmãs, ela prega, ela põe o joelho no chão, então a minha mãe com 91 anos de idade, eu falo que a minha mãe quase todos os dias, a conversa da minha mãe, você fala 5 minutos, ela pergunta como é que você está, 5 minutos ela pergunta sobre as pessoas da igreja, 5 minutos ela conta o que ela está fazendo de intercessão pelos outros, e ela não fala sobre ela. Eu costumo relacionar, né? Até ontem mesmo eu estava conversando com a Fabiana a esse respeito, né? De pessoas que são coluna como vida espiritual dentro da igreja, dentro das famílias, né? A minha avó, quando ela era viva, né? A gente sentia assim a oração dela, né? Uma oração muito espontânea, né? E muito de gratificação a Deus, sem muita petição, mas era o que é uma coluna. Ela que foi esposa de, né, o meu avô foi missionário, aqueles que abria a igreja, ia a cavalo, né, naquela época lá, de uma cidade a outra, para implantar igrejas, e a minha avó acompanhava. Então ela trouxe um ensinamento para minha mãe, ele foi passando para os filhos, tanto que quando diz assim, né, que gratidão poder nascer num lar evangélico, né, cuidar dos nossos filhos hoje para que eles tenham essa experiência em Deus já de cedo e poder ver o exemplo, né, que os pais, os avós ou quem mais, né, ao redor, a própria comunidade da igreja está transmitindo para eles, né? É gratidão saber. Olha, nós estamos vivendo 2 situações aqui, gente, para nós encerrarmos. Você teve a oportunidade, né, de estar num berço desde a geração dos seus avós. Você falou que foi missionário. Isso mesmo. Conheço o seu Luiz, né, um homem com experiência com Deus, abriu a sua casa para abrir igreja através da sua casa. Está aqui você hoje contemplando o Senhor através do estudo e através da revelação da palavra. Eu não tive esse privilégio, né? Eu não tive esse privilégio. Mas, em compensação, Deus é Deus de dupla honra, que através da minha vida, eu levei a minha mãe e o meu pai ao batismo e caminhar com Cristo. E a minha terceira geração, que é o Lucas, né, já está no caminho do Senhor. A Isabela se batizou e está crescendo em Deus. Vi ela abrindo o culto do Atitude no sábado. Benção. Vida. E os filhos do meu filho, que vai ser a 4ª geração, vai ser uma bênção de Deus. Então, às vezes, as pessoas ensinam o seu filho no caminho que ele deve andar, e quando ele estiver numa idade avançada, ele não se desviará deste caminho. Não é um aprisionamento gospel, uma lavar cerebral no seu filho, é que vai fazer ele no caminho, não. É a experiência com Deus. Exatamente. O Lucas teve uma ministração que ele pregou sobre Isaías, quando fala água no tornozelo, água no joelho, água... Ele falou assim, meu pai é bispo, mas eu quero ter as minhas próprias experiências. Mas ele não sabe que isso é resultado de anos e anos de joelho no chão. Oração. E de oração. A mesma oração que fez com que Daniel vencesse, que eu venci, o Jean venceu. E você vai vencer nesses dias. Você vai aumentar o seu nível de oração. Você vai estar nesse rio da palavra profética da igreja. Falar algo para você. Não exerça um coração independente. O independente, ele cava a sua própria sepultura.
É como se não tivesse direção, né, bispo? Submissão. Sim, a pessoa acha que tem não tem a da instituição. Mas tem muita igreja que não, as igrejas não são picaretas. As pessoas que podem estar dentro da igreja, conduzindo de forma errada o que Deus deu, mas Deus é que cuida disso. E glória a Deus pela fonte da vida, pela vida do apóstolo, pela vida da Bispa Rúbia, pela Tem pagado o preço. sua fase 30 anos que eu caminho com eles, nunca vi um escândalo parte da família apostólica, um homem que vive o evangelho, vive sonhos. Paulo, eu vou falar uma coisa para você, da equipe, assim, até agora vocês conseguiram me segurar, eu estou igual uma chama por dentro. Eu preciso ir para São Paulo, eu preciso ir para o Rio, sabe assim, aquilo ali é a vida do apóstolo. Aqui, isso é a minha vida. E eu quero que isso seja a sua vida, a sua família seja criada nesse fogo, nesse mover. Eu não sou casado, Deus vai providenciar um companheiro que caminhe com você. Deus é perfeito, ore e Deus realiza o desejo do seu coração. Muitos milagres vão acontecer na sua vida. Tome posse dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. O bispo está empolgado, né? Aqui já é uma hora. Mas é isso mesmo. Já estamos encerrando mesmo. Eu só era para frisar mesmo isso, porque o bispo entrou bem nessa situação, né? Que o projeto que Deus tem colocado para não somente intitulando a Igreja Fonte da Vida, mas para o reino de Deus, que é uma grande luta espiritual, né? E até o bispo escreveu isso num comentário para mim, né? Eu queria passar isso que eu achei muito importante, que é necessário que todos nós estejamos no mesmo foco, nessa mesma luta, para que em nenhum momento nós venhamos a perecer, né? É iniciar um ciclo e findar esse ciclo com Deus, né? Com Deus no comando, seguindo as suas vontades e também cada um, né, da sua maneira, podendo sacrificar um pouco da sua carne e liberar o espírito para que ele possa estar em Deus. Isso porque a Fonte da Vida tem recebido este modelo de luta, né, que é jejum, consagração, a aliança e a submissão à palavra do Senhor. Essas anotações o bispo deixou comigo, achei muito importante para poder repassar para os irmãos, para que nós estejamos num único motivo, uma única visão, uma única luta, e vamos iniciar um ciclo e vamos terminar esse ciclo juntos. E as nossas respostas individuais, porque Deus vai trazer, sim, seja para glorificar o nome de Deus e que Ele que executou o poder em nós. Amém. E não deixe de dar o testemunho. Se você tiver a oportunidade mesmo no culto presencial, assim que você receber a tua bênção, venha, traga o teu testemunho, para que isso possa aguçar a fé dos nossos irmãos e nós estejamos juntos, né, confiantes que nós teremos vitória em nome de Jesus. É só importante a gente falar para você, o Jean vai orar, esses 12 dias, do dia 2 ao dia 13, nós vamos estar presencial no salão e vamos estar online também, mas os cultos serão transmitidos todos os dias do salão. Amém. Então, encerrando, orar, né, eu só gostaria de parabenizar o meu sogro, o Cicolim, que está de aniversário hoje. Ele vai estar também lá em São Paulo, né? Então, que ele se sinta abençoado e leve um abraço nosso aí de Curitiba, ou tem mais gente de fora também de São Paulo, como foi falado aqui, que estão nos acompanhando. Que Deus possa estar acrescentando muito mais na sua vida também e trazendo vitórias, conquistas
né, e juntos nessa aliança que nós temos, além da aliança física como sogro, né, mas também na nossa aliança espiritual em Deus, né, gratificante nós podemos ter Deus como um único projeto na nossa vida. Amém. Um abraço, Cicolim, Deus te abençoe, ama a sua vida, da Ivani, feliz aniversário, varão. É isso aí. Vamos estar orando, né? Deus, nós agradecemos por esse momento, agradecemos pelo Senhor estar conosco nesse tempo, também pela revelação da Tua palavra acerca desse estudo. Agradecemos porque o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem nos alimentado diariamente da Tua palavra, que é o pão espiritual. E nós pedimos a Deus que o Senhor continue nos alertando, nos guiando e nos levando, Senhor, a termos experiências verdadeiras contigo. Nós agradecemos a presença de todos que estiveram aqui conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu coração. Um abraço. Amém.